Oi, queridos. Já faz algum tempo que a gente não conversa, não é? Pois é. Mas eu tenho andado bastante ocupada, né, levantando algumas bandeiras, e uma delas é em relação às nossas crianças. A gente tem falado muito aqui sobre fé, sobre esperança, sobre cuidado, sobre gratidão, né? Nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos afilhados, nossos pequenos precisam ser muito amados e muito cuidados. E eu estive, há pelo menos 6 meses, eu venho acompanhando um trabalho que é, assim, para mim, primoroso, e ele foi um precursor das notícias sobre a Operação Storm, né, que começou nos Estados Unidos, já está aqui no Brasil, fazendo algumas limpezas, né, já na Amazônia. Todo mundo sabe da nossa ministra Damares, com a Polícia Federal, com o nosso vice-presidente Mourão, enfim. Existe uma força-tarefa, né, que está trabalhando em cima disso. E vieram algumas informações que eu desconhecia, que era exatamente sobre os nossos pequenos. E aí, conversando muito recentemente com um menino que vem fazendo um trabalho primoroso, que é o Luciano César, e aprendendo com ele, tendo informações, né, mais precisas, acabei me surpreendendo com muitas coisas que eu desconhecia, né? Eu não sabia realmente que as crianças somem, para onde vão, o que fazem com elas. Mas há muito, desde que eu era criança, minha mãe cuidava muito de mim. Eu lembro que nós tínhamos uma liberdade que hoje as crianças não têm. Nós ficávamos brincando na rua de carrinho de rolemã, de bolinha de gude, de cabra cega. Eu nunca fui boa em patins, mas também fazia as minhas tentativas, né? Mas caía, né, claro. Mas andávamos de bicicleta, quer dizer, a gente tinha liberdade, coisa que hoje as crianças não têm. Meus filhos ainda tiveram. Meus filhos têm mais de 40 anos, então, claro, eles viveram uma infância, né, com mais tranquilidade, mais liberdade mesmo, ainda se podia fazer isso, hoje não mais. Mas mesmo assim, naquela época, crianças sumiam e a gente ficava assim, sem resposta, onde estão, né, para onde foram. E mães que há mais de 20 anos esperam pela volta dos seus filhos, não esqueceram, não. Um dia desses eu vi um relato de uma mãe que perdeu a filha, e há 20 anos que ela espera essa menina, quer dizer, que procurou, fez tudo o que podia. A menina saiu da casa, ela viu a menina do alto, ela viu a menina entrar na padaria a 20 metros apenas da casa. Continuou nos seus afazeres, como a menina demorava muito para voltar, ela foi atrás, ela não estava dentro de casa, foi até a padaria, também não estava lá. Começou a procurar pela rua, falou com uma amiguinha que estava lá, viu a minha filha, não viu, nunca mais a menina apareceu. E assim, nós temos as mães da Praça de Maio, na Argentina, nós temos as mães da Praça da Sé, aqui em São Paulo. Bom, enfim, se a gente for enumerar, é muito triste tudo isso, né? E pelo menos 80 mil crianças, quer dizer, crianças entre adultos e crianças, somem no Brasil por ano. Dentre as 80 desaparecidas, pelo menos 50 mil são crianças. E o que é feito com elas, né? Eu não sabia disso. E fiquei horrorizada. E por que eu estou fazendo isso hoje, essa mensagem, exatamente em cima desse tema? Porque eu queria pedir a vocês que cuidassem ainda mais dos seus filhos, netos, bisnetos, enfim. Porque eles são a extensão da nossa vida, não é? Quando você perde uma criança, você perde um referencial. Porque eles são seus descendentes, mas ao mesmo tempo são os ascendentes. Então, veja bem que uma criança ela é o resultado de 2 pais, de 4 avós, de 8 bisavós, de 16 trisavós e de 32 tetravós, e enfim, nós temos aí uma história, né, uma árvore genealógica que conta um pouco da história de todas as pessoas que viveram antes de nós
e que viveram situações, né, e tempos importantes da história. E aí eu fico pensando assim, o que a gente faz quando perde um filho? Ou perde um neto? Eu imagino a dor de uma mãe, de um pai, de uma família. Então, queridos, nós vivemos tempos maus. E há relatos assim horríveis, vocês não imaginam. E de pais que conseguiram resgatar seus filhos a tempo. Esses dias passou na televisão, até achei engraçado, porque num programa de televisão à tarde, achando engraçado, né, o macaquinho puxando a criança. Ele estava andando de motinho, aí ele pegou uma criança e saiu correndo com a criança, puxando, graças a Deus. Apareceram, acho que não deu para ver no vídeo, mas pelo menos um senhor de idade estava atrás, correu e tal, e o macaquinho largou a criança. E eu fico pensando, será que foi um macaco adestrado? Porque o sumiço das crianças não é só aqui no Brasil, não é só nos Estados Unidos. Aliás, nos Estados Unidos somem 800 por ano. Aqui, 80, ou seja, é muita criança. E para quê, hein, gente? Procurem pesquisar. Eu vou sugerir a vocês que conheçam um pouco do trabalho do Luciano César. É Luciano César, tá? Porque é César, é de origem italiana. Nas lives que ele faz todos os dias, quase todos os dias, né? E existem alguns youtubers que também fazem lives com ele, vocês vão descobrir muitas coisas que muitos ainda não sabem, mas a gente precisa saber. Mesmo que doa, mesmo que alguns não acreditem, mesmo que num primeiro momento achem que isso é ficção, brincadeira, não dão risada, né? Não é verdade, mas olha, procurem saber. Então, como nós temos retaliações, existe vingança, né? Nós estamos no meio, na realidade, nós estamos vivendo no meio de filhos das trevas. Não são só filhos da luz que estão aqui. Deus permite que eles vivam junto conosco. É a história do joio e do trigo, não é? Estão vivendo juntos. A separação vai haver no fim dos tempos. Aliás, eu já diria a vocês que essa separação já vem acontecendo. Se vocês observarem, prestarem bem atenção, o que acontece hoje no Brasil, em muitos segmentos da sociedade, da justiça, da política, vocês vão perceber quem é quem. E o que a gente precisa fazer? Mais do que nunca, nós precisamos ficar ligados no nosso Pai, que criou todas as coisas, né? E eu estava até lendo uma frase que está em 1 João 5,14, que diz assim, ó, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ou seja, segundo a vontade dele, ele nos ouve e ele fará. Então eu queria muito que nós, daqui para frente, que a gente começasse a pensar um pouco mais na nossa oportunidade, nessa oportunidade que nós tivemos aí durante a pandemia, durante a quarentena, que deixou de ser quarentena para ser cinquentena, sessentena, bom, enfim, quer dizer, deixou de ser, né? Muitas famílias enlutadas, mas nós não podemos perder a fé porque a vida continua. Então vamos lembrar de Deus que na história da humanidade, todas as vezes que o povo se humilhou e pediu perdão, e aliás isso está em 2 Crônicas 7,14, que diz exatamente assim, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender dos pecados, então dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E é isso que nós estamos precisando, que Deus sare a nossa terra. Não esqueça disso. Deus só pede 2%. 98% é por conta dele. Então vamos fazer a nossa parte? Eu espero que você leve muito a sério isso que eu conversei hoje aqui. Vamos cuidar das joias que Deus colocou nas nossas vidas, que são nossos filhos, nossos netos. Porque um dia Deus nos cobrará por essa missão. Se cumprimos ou não, Ele vai nos cobrar. E nós teremos que dar conta. É isso. Beijo. Até.